Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o amor próprio e as indiferenças que o processo da vida nos coloca, né? E o processo evolutivo em si, como ele é proporcionado, né? Freud falava muito de um conceito de recalque, né? Recalque é aquilo que não me agrada, aquilo que não é legal para mim, aquilo que eu não quero olhar e eu coloco no meu inconsciente. Coisas que me passaram que foram inerentes à vida, coisas que às vezes eu vivi ali e não estou afim de enxergar, né? As minhas sombras. E as minhas sombras são constituídas grande parte pela minha criação e grande parte depois por mim, por nós na vida adulta, né? Na verdade, também a gente tem que entender que grande parte do que foi criado as nossas sombras na nossa criação foi por interpretação minha, foi por interpretação nossa, foi por sua interpretação, foi a forma como você viu aquele episódio, como você sentiu aquele episódio, por mais que você fale assim, eu não tenho capacidade de razonar sobre as coisas, e de fato criança não tem capacidade de razonar sobre as coisas mesmo. De fato a criança ela não sabe o que está acontecendo, ela não lida muito bem com aqueles episódios. Mas depois de um certo momento da vida, que você tem já maturidade e quer alcançar a maturidade emocional, você tem total disponibilidade e total liberdade para rever e ressignificar esses fatos. Mas o fato é que esse conceito de recalque que o Freud falava é que a gente mantém esses nossos traumas, as nossas vivências desagradáveis, todas as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades, todo o nosso lado sombra, né, que Jung falava, colocou um termo muito legal, o nosso lado sombra, aquilo que a gente não quer realmente ver, a gente deixa recalcado lá no fundo do nosso inconsciente. E aí o mecanismo que nos revela, né, que também vem de Freud e é muito interessante, o mecanismo que nos revela essas sombras, como a gente pode olhar para isso, como a gente pode ver quais são as nossas sombras, é o mecanismo da projeção. A gente tem o hábito, a mania, é involuntário, é instintivo quase a projeção, né? Nós projetamos tudo que é nosso no outro. A percepção ela é um fato, né? A percepção não é um fato, a percepção ela é um espelho daquilo que eu tenho. Eu só consigo perceber no outro aquilo que é meu, mesmo as coisas que às vezes você considera as mais bobas, as mais pequenas. Mesmo uma irritação de um dia a dia, essa irritação é sua, porque de alguma forma aquele conteúdo externo está te tocando internamente, né? E aí a gente começa a perceber que o mundo ele às vezes não é tão agradável, mas não porque ele não é agradável porque o mundo ele é hostil, mas porque às vezes eu tenho conteúdos hostis dentro de mim, porque às vezes eu tenho conteúdos desagradáveis dentro de mim e que eu não estou afim de resolver e que eu não estou afim de olhar para eles, e aí o que eu faço? É melhor eu projetar para o outro, é melhor eu atacar o outro, é melhor eu apontar para o outro do que resolver os meus sentimentos, as minhas vulnerabilidades, né? E aí tem algumas formas que a gente se identifica em projeções, né? Que são bem interessantes da gente perceber esses nossos instintos mais primitivos, vamos dizer assim. Quando eu me identifico, por exemplo, quando eu sinto um prazer em ver, às vezes, uma violência policial, um policial, às vezes, agredindo alguém, mesmo que essa pessoa tenha roubado, tenha matado alguém. Mas eu sinto prazer naquilo, eu sinto prazer em ver, né? Essa disparidade, essa agressividade ali, né? Ou quando a gente vê em filme mesmo, onde o vilão ele sempre perde, né? E o mocinho ganha. Nessa projeção de vilão e mocinho, eu projeto muito a minha vitória em cima do herói ali, do super-herói, né? O quanto que eu gostaria de ter, vamos dizer, aquela força ou aquela superação em cima do mal, em cima de algo que não está fazendo bem ali, né? E na verdade, a projeção, como eu disse, de que eu tenho que vencer as minhas próprias sombras, né? Quando eu vejo aquilo, eu me projeto, eu imagino eu superando aquilo, eu imagino eu ultrapassando as barreiras, as minhas dificuldades. Essa é uma projeção bem interessante que a gente faz, isso corriqueira, em forma dos filmes, nos desenhos e às vezes no que a gente vê no conteúdo da internet, né?
E é engraçado que a nossa mente, ela é cartesiana. Ela não concebe o conceito de infinito. Ela tem que ter um limite. Então, a gente vive nessa dualidade de bem e mal, de claro e escuro, né? De preto e branco, de direita e de esquerda, né? Então, e a dualidade ela se extingue então nos extremos, mas o extremo ele não existe, nada é extremo, porque quando é extremo ele deixa de existir um outro lado, né? A esquerda não existe sem a direita, né? O escuro não existe sem o claro, o bom não existe sem o mal. Então, quando a gente tem esse conceito bem definido, a gente também começa a entender que esse conceito está espalhado desde a nossa formação infantil. Esse conceito está espalhado desde o momento onde a gente se entende por gente, que a gente está vendo o desenho do Tom e Jerry, né? Que é o gato que corre atrás do rato e aí vice-versa. E o relacionamento deles acaba sendo um relacionamento meio que masoquista, porque ambos sofrem, mas mas um não vive sem o outro. Né? O quanto que a gente projeta isso, às vezes, do que a gente vivenciou para as nossas relações atuais, seja de relacionamento, seja de trabalho. Né? A gente se coloca em posições onde a gente fere o outro e o outro nos fere e a gente permanece assim. Então, o que existe, na verdade, hoje, e talvez a gente pode colocar de forma às vezes mais clara na política, que é uma coisa mais evidente, mais atual, é de que falta flexibilidade. Falta eu entender que não há uma verdade única. Falta maturidade, porque a maturidade ela é flexível. A maturidade me dá a oportunidade de eu ouvir o outro. A maturidade me dá a oportunidade de eu entender que existe algo que é fora mim e que não é como eu sou constituído, que é algo diferente de mim, que é algo que me faz ali ter uma nova perspectiva daquilo que me agrega, daquilo que pode ser contra mim, mas que me agrega, né? E a gente tem visto isso muito, como eu disse, na política, mas em relacionamentos também, assim, né? Relacionamentos, quando algo não me agrada, quando me deparo com diferente, a gente fica mal, a gente fica chateado, porque falta essa maturidade psicológica, falta eu aprender, talvez, a amar, né? E amar, ele tem um conceito muito interessante que eu gosto muito, que é uma tríade, que é a tríade do amor, né? E se eu não respeito uma dessas tríades, dessas três coisas que sustentam o amor, né? Eu tô deixando de amar. Então, a principal coisa para eu conseguir amar alguém, a primeira delas, é o respeito ao nível de consciência do outro. Eu só consigo amar, o primeiro pilar, uma pessoa, se o primeiro passo eu consigo respeitar o nível de consciência dela. Até uma pessoa que mata alguém, você vai falar, puxa, não concordo com isso, ou você vai questionar, mas até uma pessoa que mata alguém, uma pessoa que está dentro daqueles padrões, ela está certa na sua realidade. Uma pessoa que usa drogas e comete alguma coisa, dentro da realidade psíquica dela, ela estava correta naquele sentido. Enfim, se a gente pegar briga, com certeza numa briga que você já teve, ou seja, uma discussão de casal, ou de parceiro ou de parceira, ou dentro ou de pais e filhos, ou dentro da parte profissional, você estava procurando a tua verdade, você estava colocando a tua verdade ali, e talvez outra pessoa do outro lado também estava querendo colocar a verdade dela. Então não existe certo e errado, o que existe é a inflexibilidade. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender para amar alguém é respeitar o nível de consciência da outra pessoa. Se eu não respeito o nível de consciência, eu começo a nem conseguir amar. Eu só fico no gostar, fica raso, fica superficial. O segundo ponto de eu aprender a conseguir amar outra pessoa, para eu conseguir realmente fazer esse movimento de amor, é eu compreender. Compreender a pessoa. Eu só vou compreender a pessoa se eu respeito o nível de consciência dela. Você consegue compreender alguém que mata outra pessoa? Se você não entender o nível de consciência dela, talvez você não consiga compreendê-la. Você consegue compreender a forma como teus pais te trataram, te criaram? Às vezes, por pior que eles sejam, que você acha que eles sejam, se você não entender o nível de consciência que eles tinham naquele determinado momento, onde eles bateram em você ou te puniram, né? Você não vai conseguir compreendê-los. Ninguém faz, de certa forma, para destruir outra pessoa.
aqueles movimentos internos daquela pessoa talvez a constituíram para ela ter aquela posição, para ela ter aquela atitude. Mas como ela foi constituída por aquilo, ela acaba dentro daquele nível de consciência exercendo aquele papel, tendo aquela atitude. Então, só há compreensão se houver o respeito ao nível de consciência do outro. E um terceiro momento, o terceiro pilar é o da doação. Então, eu só consigo doar se eu compreendo e se eu respeito o nível de consciência do outro. E a doação é a doação em tempo, em doação financeira, doação em recursos materiais e da nossa presença. Porque todo mundo que tem mais de valioso, que você tem mais de valioso é seu tempo. O seu tempo é aquilo que você pode escolher onde gastar. Você pode escolher gastar com você ou você pode escolher gastar com outra pessoa. Mas quando você escolhe gastar com outra pessoa de coração, no movimento de respeito ao nível de consciência do outro, de compreensão e aí de doação de tempo, isso sim é uma forma de amar. Estabelecida essa tríade, você consegue amar alguém. E aí você deve estar refletindo se você tem amado alguém. E provavelmente sim. Mas antes de fazer essa autorreflexão, eu gostaria de ver se você tem se amado. Será que você tem respeitado o seu nível de consciência? Será que você não tem exigido mais de você do que pode? Né? Não estou falando para ficar estagnado, mas somos seres evolutivos. O quanto que você pode dar hoje é aquilo que você pode dar hoje. Não queira dar mais do que 2 passos. Não queira exigir mais de você uma certa tolerância, sendo que você às vezes não é uma pessoa tão tolerante assim. Mas se você está em processo de construir uma tolerância, ótimo. Mas entenda que você pode dar hoje isso e pronto, acabou. O quanto que você tem se amado, o quanto você tem respeitado, o quanto você tem compreendido que você foi constituído de uma forma pelos seus parentais e que essa é a forma que hoje você está se esforçando para mudar. E aí o quanto que você tem doado em tempo para você mesmo, o quanto que você tem se dedicado para se estudar, o quanto que você tem dedicado para se olhar, o quanto que você tem se dedicado para você gastar o tempo com você, ir ao cinema, por exemplo, sozinho, dar uma volta no parque sozinho, fazer uma caminhada sozinho, ler um livro, estudar, o quanto que você tem se dedicado a você. Se você se questionou sobre isso e está faltando um desses 3 pilares, você não está se amando. Comece a se amar a partir de agora. E para que haja esse movimento de se amar, né, às vezes eu preciso também, antes disso, ter um movimento de perdoar. E o perdoar, eu gostaria que a gente trocasse a palavra perdoar, porque o perdoar, ele dá o sentido de autoridade, de superioridade em relação ao outro. Quando eu perdoo alguém, eu me coloco acima do outro. Eu me coloco como concedendo algo para o outro. Numa posição meio que de Deus mesmo, de superioridade em relação ao outro. Porque a gente não tem o poder de fazer isso. Então eu sugiro que a gente comece a usar mais a palavra eu sinto muito. Porque quando eu sinto muito aquela situação, eu sinto por mim e sinto pelo outro. Eu sinto muito pelo outro de ter feito aquilo às vezes comigo. Mas se eu amo, eu compreendo, eu respeito o nível de consciência dele. Eu também sinto muito por mim. Porque eu também não fui legal, ou deixei de fazer alguma coisa. Quando eu coloco o perdão, às vezes eu me faço um pouco de vítima ao mesmo tempo. Porque sempre no papel de vítima, ao contrário, como a gente viu, sempre tem que ter um algoz, um punidor. Então, quando eu concedo o perdão, eu inverto o papel. Eu me coloco como superior a você, já que eu estou te concedendo o perdão. No eu sinto muito, não. No eu sinto muito, eu me perdoo por ter me colocado, por ter falado alguma coisa que eu não devia ter falado, por ter, às vezes, proporcionado aquilo também na outra pessoa que não foi legal. E também sinto muito pela outra pessoa, por ter tido aquele tipo de comportamento. Então, o perdoar, ele é muito exigente, né? Ele exige muito do que a gente, né? E da gente. E eu digo que é mais fácil amar do que perdoar. Porque quando eu tenho que perdoar alguma coisa, quando eu tenho que dizer o eu sinto muito por alguém, eu vou ter que ter uma segunda construção do meu amor. Eu vou ter que... É como se tivesse uma casa construída, né? E essa casa foi destruída e eu tenho que construir uma nova casa em cima
daquele, daquele terreno de novo. É uma nova construção, é dar uma segunda chance. E o quanto a gente tem dado essa segunda chance, né? É um amar pela segunda vez, né? Você tem que voltar a amar de novo aquilo que você amou. É passar por cima no sentido daqueles tijolos que foram colocados abaixo. E quando eu vou varrer aquele terreno onde foi destruída aquela casa, eu tenho que ter, primeiramente, a humildade para varrer o terreno. Eu tenho que ter humildade de recolher o tijolo. Eu tenho que ter humildade para colocar o entulho para fora. E a humildade, ela vai fazer com que, primeiro, a gente não se compare, não se julgue, e nem compare nem julgue o outro. E aceita que aquela forma que a pessoa ela passou a ter, ou fez de comportamento, foi o que ela podia dar, né? Então, a reconstrução, ela é muito trabalhosa, né? E exige mesmo da gente. Eu sinto muito que a gente tem falado aqui, ele é um movimento extremamente de doação. E o mais belo, às vezes a gente confunde que isso a gente vai estar se rebaixando, muito pelo contrário. A gente vai estar limpando a nossa casa, fazendo uma reforma íntima minha, colocando de lado, tirando o tijolo da vaidade, colocando de lado o tijolo do orgulho, arrancando a prepotência dali, limpando a prepotência para eu conseguir me doar para o outro, né? E a gente tem vivido numa sociedade onde é difícil de fazer isso, porque eu mal consigo lidar com o contrário a mim, eu mal consigo lidar com o oposto a mim. Então, se eu sou de direita, eu mal consigo lidar com o de esquerda, eu acho que a outra pessoa é burra, ambos não têm cognição, não têm maturidade emocional, porque eu acho que ele discorda de mim de algum ponto de vista, né? Então, a gente vê muito isso e as redes sociais são assim. As redes sociais, na verdade, só reformam o narcisismo que eu tenho sobre mim. A minha falta de tolerância à contrariedade. Então, percebe? Talvez você só siga pessoas que você goste. Talvez você só siga coisas, ou 80% das coisas que você segue é que você goste. Quanto você tem dado oportunidade para seguir ou para ouvir a opinião de outras pessoas ou do outro lado de que você não gosta tanto? Porque dessa forma você vai ficar na caverna se continuar desse sentido, entende? Você vai continuar numa bolha onde aquilo vai estar sempre estagnado, você nunca vai ter um processo evolutivo. Você nunca vai ter um processo onde você vai conseguir se desdobrar. E aí a beleza da vida está no diferente, porque é o diferente que me desafia, é o diferente que me coloca em movimento, é o diferente que me critica, é o diferente que me mostra que nem sempre a minha posição está certa, é o diferente que faz com que eu tenha massa crítica, porque a massa crítica ela só é estabelecida a partir do momento que eu tenho um contraponto em relação a mim, aí eu consigo pensar certo ou não tão certo, aonde é que eu vou chegar. Por que isso e não aquilo? Para quem e não por quê? Ou por quê e não para quem? Então, a diversidade ela mostra isso. Porque se todo mundo fosse igual, ia ser um porre. Aí eu ia falar para você, e aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Você deixa o toalha em cima da cama? Deixa o toalha em cima da cama também. E tá tudo bem. Entende? Então não tem conflito. Não tem crescimento. E talvez você vá passar a achar legal e entender o processo da vida a partir do momento que você compreender que uma pessoa crítica, às vezes, na sua vida, ela está lá para te ajudar. Que as situações que acontecem, que são inerentes a você, elas vão estar lá para te construir. Que as pessoas que são chatas com você, às vezes são amigas, mas são chatas e apontam para você alguma coisa, estão no sentido de você se estruturar. E que às vezes no processo de terapia, onde o terapeuta ele tem que apontar e ele vai apontar algumas coisas para você se desafiar, você às vezes faz bico e sai da terapia. Porque você acha que ele tem que trocar receita de bolo com você, que ele tem que perguntar como é que está a sua semana, que ele tem que ser seu colega, que ele tem que sair com você, que ele tem que Não, nenhum processo terapêutico ele é prazeroso. Nenhum processo terapêutico ele é bom o suficiente para
para te deixar a nível de conforto. Se você está num processo assim, sai desse processo. Eu sempre coloco que uma boa terapia, uma boa sessão de terapia é quando você está incomodado ou pensando muito sobre aquele fato que você tratou na sessão. Caso contrário, não está valendo mais a pena. Porque você tem que enxergar as suas piores partes. Você tem que enxergar a tua vulnerabilidade. E vulnerabilidade é poder. Porque a partir do momento que eu começo a reconhecer a minha vulnerabilidade, eu tenho grandeza. Eu começo a ter humildade de reconhecer isso. A gente está numa sociedade onde não se pode ter acesso a coisas... não se pode ter acesso a coisas penosas. E a gente vê isso muito dentro de escola. Eu sou da área de educação. E eu vejo que os pais colocam a responsabilidade de educação para as escolas. Mas a primeira escola da responsabilidade tem que ser em casa. Está inverso o jogo. Não se pode mais frustrar. Você não pode ficar mais frustrado. O quanto que você tem feito bico para as coisas. E aí eu sugiro que você faça uma coisa. Você vai lá na farmácia, depois que terminar esse vídeo, e eu vou te dar uma tarefa para você fazer. Você vai na farmácia e vai comprar 3 chupetas. Escolhe a cor da chupeta. Vamos colocar a cor então. Pode ser a chupeta rosa, a chupeta cinza e a chupeta amarela. A chupeta rosa é a chupeta do mimimi. A chupeta amarela é a chupeta do revoltado. E a chupeta cinza é a chupeta do deprimido. Então, quando você tiver alguma situação onde você ficou mimimi, revoltado, deprimido, você coloca a chupeta. Às vezes você vai ter que colocar as 3. E ver o quão regredido você está nessa fase. O quão infantil você está nisso. Porque o outro te frustrou, você fez bico. Ou você fez mimimi, ou você ficou revoltadinho, ou você ficou deprimidinho. Aí você fica com as 3 chupetinhas aqui, ó. Ali bonito. E aí você olha pro espelho. Aí você pergunta quantos anos você tem. Provavelmente você fala assim, uns 2, 3. Então, exercitar a capacidade de tolerância à contrariedade é a beleza da vida. Isso só vai acontecer isso com atrito. Só vai acontecer isso com os relacionamentos. Só vai acontecer isso com o diferente. Só vai acontecer isso talvez com a polaridade. E ao invés de enxergar como inimigo, enxerga como um mestre. O igual é chato. O igual ele não é evolutivo. O igual é babaca. Porque, como eu disse outras vezes, o igual nos torna embabacados. O conforto nos torna embabacados. Porque eu deixo de sair do meu casulo e passo a ficar nesse atrito emocional que a vida nos coloca. Então pensa bastante sobre isso, reflita sobre como tem sido os teus movimentos, os teus relacionamentos, inclusive familiares, porque é dentro deles que a gente começa a estabelecer. É dentro da família que a gente aprende a amar e a gente aprende também o nosso sentimento de raiva. Pensa sobre isso, coloca no papel, faça a tarefa, olhe para você, deixa de projetar tanto para o outro, projete mais para você mesmo, no sentido de olhar mais para você, enxergue suas vulnerabilidades, saia da maturidade, da falta de maturidade, da infantilidade emocional e vá para uma maturidade emocional, uma maturidade psicológica. Não adianta ter 40 anos de idade e viver que nem 12, onde o papai e a mamãe sempre vão fazer tudo por você, que você acha que não pode decepcioná-los. Um beijo e a gente se vê. Se cadastra no meu canal aqui, aí também me segue lá no Facebook e no Instagram. No Instagram a gente coloca pílulas diárias de algum conteúdo que é bem interessante. Tá bom? Um grande beijo e até!